Peraí, pode falar. Boa tarde. Nós vamos dar início à nossa atividade, a plenária de discussão de planos de governo e futuro da democracia. Como nós estamos com um grupo que está chegando, nós vamos começar uma composição de mesa e, à medida que as representações forem chegando, elas vão tomando seu lugar e nós vamos concedendo a voz e vamos também depois abrir o microfone. Bom, aqui nós estamos agora com a representação de Sintuperge, com a representação do CEP, da FACA, eu acho que temos essas três, e do IFE, a Juliana, exatamente. Eu sou Luciane, presidente da DOENF, recebemos vocês aqui na nossa universidade, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. E esse é um momento extremamente importante, particularmente para a cidade de Campos, exatamente pelos recentes casos de ação do TRE nas universidades e, portanto, nós estamos aqui exercendo o nosso direito legítimo e democrático de fazer uma discussão que nos interessa intensamente. A discussão do futuro das universidades, a discussão do futuro do serviço público a nível estadual, federal, a discussão sobre segurança pública, sobre condições de trabalho, sobre as formas que a democracia assume no Brasil a partir de domingo. E, portanto, essa plenária hoje é uma plenária histórica e tenho que agradecer a coragem daqueles que estão aqui conosco em um período que já é marcado por uma série de interdições do direito à liberdade de expressão, lembrando que são as universidades, com os movimentos sociais, as escolas, os movimentos campesinos e os trabalhadores que têm feito nas ruas a luta cotidiana pela democracia. Então, sem mais, a gente pensou em começar com Sintuperge, CEP e FACA. Podemos fazer assim? As pessoas podem, a gente ocupa e depois a gente troca as cadeiras. Seria bom para as pessoas falarem. Sabe o que eu gostaria? O único problema é que eu acho que não podia ter uma bandeira. Se tivesse mais bandeiras... Será que não dá para... Pedir para as pessoas se identificarem, hein, Luciana? Pedir para as pessoas se identificarem no início da fala, só porque a transmissão é ao vivo. Ok. Então, como hoje a gente está com uma representatividade de vários segmentos e nós estamos ao vivo, pedir para quem está também saindo do bandejão que compartilhe conosco o futuro das nossas instituições, da nossa democracia, que as pessoas se identifiquem e façam uso da palavra e depois a gente também vai... nós estamos desse lado, mas não quer dizer que as pessoas não possam fazer uso para se expressar aqui com o microfone. Então, Cristiano. Boa tarde a todos e todas. Sou o Cristiano, sou dirigente sindical do Sintuperge, que é o sindicato dos servidores técnico-administrativos aqui da UENF, da UERJ, da UESO. E a gente vem fazer uma análise que o sistema tem construído, Luciane, há muito tempo, uma desmobilização das categorias. Eu me lembro, era da juventude cara pintada lá contra Collor, né? Para tirar Collor, tudo. A gente estava no Grêmio da então Escola Técnica Federal de Campos, e lembro de alguns colegas que chegaram para a gente, professores e tudo, falando, ó, esse negócio aí de você ficar participando de Grêmio, de atividade, isso daqui a pouco, quando você tiver sua família, essas coisas vai passar. Estou com 40 anos, estou aqui dentro da universidade e ainda não passou não, né? Então com esse negócio de sindicato aí. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente acompanhava uma mobilização intensa, principalmente dos estudantes secundaristas. E hoje isso está um pouco minado. Quando você coloca uma educação de fundamental e médio com a qualidade ruim na educação pública, ou pelo menos duvidosa, você acaba perdendo também essa capacidade de mobilização desse segmento. E hoje a gente vê pouco o segmento fundamental e médio organizado e lutando por seus direitos. Então o sistema conseguiu já minar um pouco, bastante, desse segmento. Observando aqui na universidade, nós estamos passando por nosso pior período, né? Ficamos aqui mais de 2 anos sem verbas, sem
com salários atrasados, mas chegamos ao cúmulo, ao final de 2 anos, ter 4 meses de atraso direto. A gente já vinha sendo atrasado o salário. E a mobilização, ela é extremamente importante. Primeiro, para a gente dizer as nossas qualidades, para a gente intensificar as nossas qualidades. Porque sem uma educação pública de qualidade, que consiga desenvolver o nosso país, a nossa região, a nossa cidade, a gente não consegue avançar. Então a gente está aqui trazendo essa discussão, porque nesse período que a UENF praticamente quase foi fechada, e isso a gente lá dentro da Alerj ouviu com todas as letras, e os deputados não mandaram recado para a gente, inclusive que falou está preso, que a intenção era começar a cobrar mensalidade. Isso ele falou para a gente já em 2016. Então eles já estão se organizando para cobrar mensalidade, sucateando a universidade, diminuindo o investimento, falta de concurso para servidores, sejam professores ou técnicos, né, diminuindo as bolsas. Então, a semente está posta. Se a gente vai regar essa semente para ela crescer e acabar com a gente depois dessa erva daninha, depende da gente. Então a gente está aqui nesse momento fazendo essa discussão para a gente plantar uma semente que dê bons frutos, não que ela acabe que seja uma semente de erva daninha. Então nossa intenção aqui hoje é iniciar essa discussão, e ela não pode parar por aqui, independente do governo que ganhe. A gente tem que continuar em defesa da nossa universidade, em defesa da educação pública de qualidade. A gente não pode parar, seja o movimento sindical, seja o movimento estudantil. A gente tem que estar junto para seguir nessa batalha, porque se não estivermos juntos, estivermos cada vez mais separados, vai ser mais complicado a gente conseguir avançar nessas políticas públicas, principalmente da educação. Obrigado. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Graciete, eu sou da direção colegiada do CEP Campus. O CEP é um sindicato que nasceu no ano de 1977, em pleno período da ditadura militar, e já com um espírito, né, combativo e de luta, né, mesmo, em prol dos direitos da educação pública e dos profissionais de educação. Estamos aí há 41 anos e hoje, apesar das tentativas de calar a nossa voz, né, e aí total repúdio esse tipo de ação dentro das universidades, na tentativa de acuar a liberdade de pensamento, de expressão, e também a questão do Sindipetro em Macaé, né, que foi também invadido literalmente, porque trabalhador ocupa, né, mas nesse caso aí se trata de uma invasão mesmo. Então, assim, cabe a nós realmente fazer o esclarecimento. O CEP, ele não se coloca em campanha de A, B ou C, né? O sindicato não tem esse tipo, mas é nosso dever, enquanto militante sindical, nos posicionar, e o sindicato se posiciona sempre em defesa da democracia. Hoje é Dia Nacional de Luta pela Educação Pública. Nós estamos com a rede municipal de campus paralisada por 24 horas. Nós estamos com a rede estadual paralisada por 24 horas. Exatamente por conta dos ataques aos nossos direitos. Sem reajuste, sem reposição das perdas salariais em ambas as redes. Na rede estadual, contra a implantação da Base Nacional Curricular Comum, contra essa questão da reforma, né, da contra-reforma do ensino médio. Na rede municipal, igualmente, sem reajuste, reposição das perdas salariais desde 2015, o assédio moral presente nas unidades escolares. Não existe democracia no interior das escolas a partir do momento que os diretores continuam sendo indicados pelos vereadores. Então a gente luta pela eleição direta de diretores de escola, pela revisão do plano de cargos e salários,
incluindo todas as categorias da educação, né? Toda a categoria da educação tem que ser contemplada pelo mesmo plano, mas nós temos setores da categoria que ficaram de fora do plano em 2009. Então a nossa luta hoje ainda, 9 anos depois, 2018, é pela inclusão dos setores da categoria da educação que estão fora do plano de cargos e salários. Então a gente tem que falar hoje, sim, a nossa posição é a defesa da democracia, sim. Estamos no século XXI, precisando retomar esse debate de defesa da democracia. Né? Quando a gente pensou que era uma coisa que já estaria solucionada e resolvida, mas a gente tem hoje que realmente procurar a unidade na luta, porque eu acho que a gente se prendeu muito no campo sindical, no campo partidário, as nossas pequenas divergências, que nada são diante hoje da gravidade desse momento de ataque à democracia. E a gente percebe, a gente está aqui, não sem citar nomes, planos de governo, e a gente vê planos de governo que defende a meritocracia. Nós não podemos compor com isso e aceitar uma coisa dessa. A meritocracia que defende o ensino técnico em detrimento do ensino, da formação, da graduação, do ensino universitário. E aí, com todo respeito aos técnicos, que eu falo assim, como tem um candidato que defendeu, tem que ter cursos para aprender a consertar geladeira, televisão. Com todo respeito, a gente precisa desse técnico, mas a gente... E a área do pensamento, né? Quem é que vai pensar? Então nós vamos passar a ensinar, a defender, a apertar parafusos e só é isso? Não é isso. A gente tem a universidade pública atacada, sucateada, com falta de investimento, como disse o Cristiano que me antecedeu, pelo Situperj, a UENF quase fechou, né? Um grave ataque à universidade pública, e a gente tem que lutar por democracia, é defender a universidade pública. E aqui no Norte Fluminense nós temos a UENF, que é estadual, nós temos aqui ainda a UF e o IFE, que é o Instituto, né? Mas a gente precisa defender. Então a gente tem que ficar muito atento a esse momento, que infelizmente no senso comum a gente tem uma dificuldade, parece que as pessoas criaram uma barreira e elas estão repetindo uma cartilha, que eu não sei de onde foi tirada essa cartilha, que de repente apareceu aí, e as pessoas não param para fazer essa reflexão e analisar os planos, o projeto de governo que nos aguarda. Né? Então a gente precisa da democracia para poder manter o nosso direito de ir para a rua, contestar, e nada disso aqui seria possível estar aqui debatendo, apesar da tensão desse momento, né, pré-eleitoral, mas nada disso poderia acontecer se não fosse a democracia. Então, na democracia, nós manteremos a possibilidade de denunciar, de combater, de ir para a rua. E se for uma ditadura, uma ditadura fascista, a gente não será roubado esse direito da gente. Então aí a gente vai conversando, né? E aí os outros vão se colocando, a gente vai cumprimentando, tá bom? Obrigada, Graciete. Boa tarde. Prefiro ficar sentadinho aqui. Estou aqui representando aqui uma frente antifascista, né? Que foi fundada aqui na cidade, né? Composta de pessoas dos mais diversos matizes ideológicos do campo da esquerda e progressista, né? E a construção dessa frente é formada por membros que acreditam que a democracia é um valor universal, né? Para mim poder estar aqui,
foi preciso que muitas pessoas lutassem lá atrás, né? Eu me lembro muito bem de uma marcha em defesa da questão negra em 95, 96. Aí eu me lembro que quando eu ingressei na universidade por meio de cotas, eu lembrei dessa marcha. Quando eu ingressei nessa universidade como servidor técnico, o primeiro a entrar aqui por cotas, eu lembrei dessa marcha. E quando a gente fala, eu costumo muito falar de história, há 20, 25 anos atrás, né, um ex-governador já falecido chamado Brizola construiu mais de 500 escolas, né, para crianças pobres, onde elas pudessem estudar integralmente. A direita tradicional desse país, quando ingressou no governo do Estado, destruiu esse sistema que a gente chama de CIEP. E curioso que hoje, 20, 25 anos depois, essa mesma direita tradicional, ela foi reduzida agora, e quem tomou o lugar foi uma extrema-direita muito violenta. E essa extrema-direita, a principal função dela, na minha visão, é destruir o legado trabalhista de Brizola e de Darcy, de Oscar Niemeyer também, e tantos outros que lutaram para construir esse sistema. Essa é a minha leitura. E eles, infelizmente, têm força para isso. Tem tanta força que eles conseguem colocar na cabeça de pessoas que deveriam estar do nosso lado, são pobres, pessoas de comunidades, servidores públicos, estaduais, federais, municipais, né, de que ingressamos aqui por mérito e o resto, que fique no seu canto. E eu tenho debatido com membros dessa extrema-direita. E quando se fala em questão de educação, eles falam que tem que se combater a doutrinação. Seja lá o que eu não entendo o que é isso. Enquanto eu falo de construir um IF ou uma UF na Baixada Campista, ou uma UF em Bom Jesus, ou interiorizar ainda mais as instituições de ensino, sejam federais, de transformar a FAETEC numa superestrutura, eles falam em combater a doutrinação em escola. Eles não têm um projeto de melhora. O projeto de melhora deles, o projeto deles é de tornar o cidadão novamente escravo. É não fazer com que um rapaz de brincos em cada orelha, de dreadlocks, negro, esteja aqui falando essas coisas com vocês. Esteja comunicando com vocês. Não é fazer que muitos dos membros que estão aí sentados à nossa frente, que são muitas vezes os primeiros da família a entrar na universidade, isso ocorra no país, né? Eu penso que democracia é cada um ter o direito assegurado de se alimentar 3 vezes ao dia, no mínimo, de ter uma escola de qualidade, de ter acesso à saúde pública, de ter previdência social, de ter direito a um transporte de qualidade, para ele poder se locomover com segurança, tem que ter acesso ao lazer e à cultura. Eu sou de um bairro periférico, e lá a gente tinha muito pouco equipamento de lazer e cultura. A extrema-direita de hoje, eles costumam falar de Estado mínimo. Eu esqueci de convidá-los para a gente conhecer, porque eu conheci o Estado mínimo, né, com a comunidade daqui da cidade. Serviço público é zero, não tem nada. As pessoas vivem, eu não sei como é que elas conseguem viver sem serviço público lá dentro. E eles defendem o Estado mínimo. O candidato mais votado ao Senado, eu sou meio maluco, gente, eu costumo muito aí a defender os eventos da extrema-direita, né? Ele disse que a função deles, como governo, isso ele falou em maio, uma faculdade de Direito daqui de Campos, é de formar empreendedores. De formar empreendedores. Nós queremos formar empreendedores. Para nós, o Estado tem que ser mínimo, né? Quando ele falou aquilo, eu me lembrei de um absurdo que eu ouvi de um rapaz, quando estava fazendo uma panfletagem, ele estava entregando água, ele falou assim comigo: eu não tenho condição de ter um
uma pessoa para trabalhar comigo, de empregar essa pessoa, porque eu sou empresário. O mundo caiu para mim naquele momento. Eu fiz assim, eu cheguei para ele, ironizei ele e falei assim: qual foi a última vez que você foi a uma reunião do Fiesp, da Feijão? E como a nossa amiga Graciete falou, eles leram realmente um roteiro, uma cartilha. Não dão espaço à reflexão. Não dão espaço à reflexão. E está muito preocupante, né? É como se eu lutasse com uma onda do mar que tivesse 100 metros de altura. Entendeu? Mas eu acredito bastante no futuro, né? Eu costumo sempre falar que eu sou um nacionalista, né? E eu cheguei para esses membros, né, da extrema-direita e falei com eles: nacionalista não é andar com a camisa amarela da CBF ou a náusea da CBF. O Brasil está no sangue da gente. Nacionalista é você defender que todo cidadão tenha escola, tenha emprego com proteção social. É defender que cada pessoa tenha sua moradia digna. E é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente aqui é um exemplo de luta e de resistência. Porque nos 2 últimos anos a gente resistiu muito. O desmonte, ele não só nos desmonta fisicamente, eu sempre falo que nos desmonta também psicologicamente, né? E eu vi muita gente adoecer, mas a gente resistiu tanto que a gente está aqui hoje, né? Então, ainda estamos. E é uma coisa um pouco pessoal. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, a minha prima jogou uma foto no WhatsApp e eu observei, estávamos eu, minha irmã, minha mãe e a minha tia. Isso acho que foi em 93 ou 94. E eu pensei assim: gente, como é que pode? Parece que hoje nós estamos mais velhos, mas estamos mais jovens e mais saudáveis do que naquela época. Sabe por causa de quê? Sabe qual foi a minha conclusão? É porque a gente avançou democraticamente. Eu me lembro de um texto do Renato Janine Ribeiro, mas está fazendo 4 anos hoje, 26 de outubro de 2014, onde ele escreveu na Folha de São Paulo que o Brasil já tinha concluído as 3 agendas democráticas. A primeira, a redemocratização, a Constituição de 88, que garantiu a ampliação dos direitos sociais. A segunda, a estabilização da moeda do governo Fernando Henrique, por mais que a gente tenha muita crítica. A terceira, a inclusão social nos governos, né? Os 13 anos dos governos, né? E a quarta agenda democrática seria a agenda da participação social. E infelizmente destruíram essas agendas, né? Mas eu enxergo algo muito positivo no futuro. A gente tem um período muito longo para a gente construir um outro país. Porque é o seguinte: a gente não pode ter medo, porque eles trabalham com a violência, especialmente psicológica. Eu acho que a gente tem que lutar mesmo, entendeu? A gente não tem que ter medo, porque quando a gente tem medo, a gente não consegue ter condições suficientes para poder batalhar, entendeu? A gente não consegue ter condições suficientes para trabalhar. Eu sempre falo com a minha esposa que a gente não pode cair. Infelizmente, muitas pessoas vão cair porque estão na vulnerabilidade social. Mas a gente não pode cair, porque se a gente cair, como é que a gente vai conseguir levantar os outros? Então, é isso aí. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E a gente está aí para lutar e para resistir e construir um novo país. Obrigado. Juliana?
Eu ia apresentá-la, mas ela se apresenta. Tem discussão, senhora? A gente está fazendo uma rodada e vai abrir. A Juliana faz uma fala, aí a gente tem umas inscrições e aí a gente Boa tarde a quem está aqui, boa tarde a todos que estão almoçando aí no bandejão. Primeiramente, gente, ele não. Me apresentando, meu nome é Juliana Rocha Tavares, sou professora de Física no IFE, no Instituto Federal Fluminense, sou filiada ao Sinasef e sou filha da UENF. Eu passei 10 anos aqui na UENF, entrei na UENF em 2004, fiz minha graduação, licenciatura em Física, fiz o mestrado, na graduação eu tive bolsa de iniciação científica, no mestrado eu tive bolsa de mestrado e fiz também o meu doutorado aqui. Então, é muita emoção estar aqui a convite da professora Luciane, de volta ao UENF, que é também a minha casa. O IFE é a minha casa e a UENF também é a minha casa. E mais emocionante ainda é estar aqui nesse bandejão. Porque o bandejão, muitas das pessoas que almoçam aqui não sabem a história do bandejão. Mas o bandejão é fruto de muita luta. Quando eu entrei em 2004 aqui, o DCE estava trancado. A casa, o casarão aqui de madeira, que funcionava aqui, onde funciona o bandejão, estava trancado. Então um grupo, em 2005, a gente reativou o DCE. Eu pude participar desse DCE na gestão de 2006 e 2007. E a gente lutou muito, a nossa principal pauta, a nossa principal bandeira era o bandejão. Por quê? Porque essas pessoas todas que estão aqui almoçando do bandejão, muitas delas, muitos estudantes, eles comiam salgado na hora do almoço. Às vezes pediam dinheiro emprestado para comer um salgado, para não ficar passando fome. Alguns almoçavam miojo. Então a importância desse bandejão é enorme. E por isso, um grupo de estudantes que passou por aqui foi à luta, foi à rua. Nós fechamos a BR diversas vezes. Nós fomos à Alerj conversar com os deputados, com o parlamento. Fizemos vários eventos. Então esse bandejão não foi dado de graça pelo Estado. O Estado não queria o bandejão aqui. Às vezes a gente conversava com professores da UENF e eles falavam, não, vocês não vão conseguir o bandejão aqui. Muitos riam da nossa cara e a gente permaneceu lutando. E foi a principal bandeira, a luta pelo bandejão. E ver o bandejão funcionando plenamente, com os alunos se alimentando de forma adequada, é uma emoção muito grande para mim, que sou filha da UENF e que estou no IFE agora. Essa universidade é maravilhosa, A gente via as pessoas que chegavam aqui, filhos às vezes de pai e mãe, analfabetos, que não concluíram às vezes o ensino fundamental, e concluíram o ensino superior, e fizeram mestrado, e fizeram doutorado aqui na UENF, com bolsa, com dignidade. E a gente viu a mobilidade social. Hoje, muitos dos meus colegas que chegaram aqui sem dinheiro para comprar salgado, mudaram de vida, estão empregados, estão com uma situação de vida digna, ajudam seus familiares. E isso a UENF promove, essa mobilidade social. Isso o IFE promove. E, graças à UENF, graças a essa universidade maravilhosa, eu pude receber a minha formação e graças também ao governo do PT, graças ao ministro da Educação, Fernando Haddad, que houve uma expansão nunca antes vista na rede federal. Uma expansão muito grande. E eu estou trabalhando no IFE, não é por mérito meu. Porque não é por mérito meu que eu estudei aqui na UENF. Eu estudei aqui na UENF porque existia vaga para mim. Porque eu pude fazer a UENF, o mestrado, o doutorado, porque foi me oferecida essa oportunidade na universidade pública. Isso não é mérito. E eu estou no IFE hoje, também, não por mérito, mas porque houve uma expansão enorme da rede federal de ensino. No
durante o governo do PT, a gestão de Fernando Haddad, foram criadas 18 universidades federais, 173 campi universitários, praticamente duplicando o número de alunos no ensino superior. E os institutos federais tiveram uma grande expansão. Foram implantadas mais de 360 unidades. Isso, gente, se a gente for olhar na nossa pequena região, são unidades do IFE, em São João da Barra, em Bom Jesus, em Pádua, em Itaperuna, em Guarulhos, aqui no Campo Centro, que é onde eu faço parte, em todo o interior, Cabo Frio. Então, isso são pessoas, isso são vidas mudadas, são famílias sendo transformadas, são pessoas que provavelmente terminariam no segundo grau e ingressam num IFE, numa universidade, e fazem um curso técnico, fazem o ensino superior, cursam mestrado, cursam doutorado. Isso é transformação social. Isso que a UENF faz, isso que o IFE faz. E a gente tem que lutar. A UENF passou por um período muito complicado de desmonte de educação. Salários atrasados, bolsas atrasadas, uma situação muito complicada. E o que vem por aí pela frente para a gente enfrentar é ainda pior. Se fala em privatização, se fala abertamente, se defende abertamente a privatização do ensino público, a cobrança de mensalidades nas universidades. Nós não podemos deixar que isso aconteça. É nosso papel, nós que somos filhos da universidade pública, nós que podemos usufruir isso, vocês que estão podendo usufruir isso, temos que lutar para que manter a universidade pública, o Instituto Federal Fluminense, a UF, a educação pública de qualidade, para os que vêm depois da gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, temos que estar unidos. Está tendo uma onda de denuncismo nesses espaços públicos. Começou pela UF, depois atingiu o IFE e agora atingiu o ENF. Querem calar a nossa voz. Eu mesma fui denunciada no IFE, no meu espaço de trabalho, por estar usando a camisa Ele Não. E agora invadiram também o Sindipetro, os sindicatos, e eles querem calar a nossa voz. Um juiz aqui de Campos quis legislar acima da legislação eleitoral, que permite que nós possamos fazer uma nossa manifestação silenciosa nos nossos espaços, nos espaços públicos. E esse juiz, acima da legislação eleitoral, fez uma ata, querendo legislar através de uma ata com os reitores. Não podemos nos calar. Eles querem nos calar, eles querem nos vencer através do medo. Porque o fascismo impõe medo nas pessoas. Medo de sair de casa. Quantas pessoas a gente não conversa? Eu estou com medo de sair de casa. Eu quero usar o adesivo, mas eu estou com medo de apanhar na rua. E esse medo é real e é justificado porque realmente estão acontecendo diversos casos de violência contra as pessoas na rua. Por isso que é hora de estarmos unidos. Achei interessante essa plenária unificada. IFE, UF, UENF. E a gente tem que se unir com o movimento negro, com o movimento LGBT, com todos os movimentos, com os partidos de esquerda que ora divergem. Não é hora de divergência, é hora de união. Precisamos estar juntos, estar fortalecidos. Quer seja um abraço naquele colega que está se sentindo triste naquele momento, está se sentindo ameaçado. Um abraço, uma palavra de apoio, uma palavra de carinho. E quem estiver caindo, a gente levanta e traz para o nosso lado. E juntos, uns vão cambalear, outros vão cair, outros vão chorar. Mas a gente pega pelo braço, levanta e vamos seguir juntos. Juntos, enfrentar o fascismo, enfrentar quem quer que seja, o TRE, os denunciadores anônimos e covardes, enfrentar quem quer que seja. Permaneçamos juntos. Ele não. Tá muito bonito aqui e acho que a Juliana foi muito feliz em lembrar que eu acho que todo mundo que está aqui tem trabalhado junto ao longo dos últimos 2 anos na cidade de Campos e no Rio de Janeiro.
seja no movimento social, estudantil, nas universidades. Então é com muita alegria que a gente recebe vocês aqui na UENF e que bom que a UENF pode exercer o seu direito democrático de se expressar. Agora a gente tem representações do Sérgio, que vai falar pelo Sindipetro, eu acho que a Letícia pelo DCE UENF e a Odisseia vai dar uma saudação aqui nesse dia tão importante de luta pela educação pública. Então, o Sérgio estava... E o Igor pela UJS. Se o Sérgio não estiver por aqui... tá ali ele, gente. Eu tava olhando para aquele lado de lá. E a gente já... Ok. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Sérgio Borges, eu estou na direção do Sindipetro NF. Queria saudar a todos na mesa, na figura do Luciano, e também saudar a plenária. É muito importante, nesse momento em que a gente passa por um dos piores momentos políticos do nosso país, uma das eleições, talvez a eleição mais importante depois da redemocratização, onde se intensificam ataques à classe trabalhadora, à sociedade civil organizada. É muito importante que a gente crie espaços como esse para estar debatendo o futuro do nosso país, a importância da participação popular e a importância do enfrentamento. Como eu disse, eu sou do Sindipetro e dentro da categoria petroleira a gente também enfrenta um desafio muito grande, que é reflexo do que acontece em toda a sociedade. Estão declarando que vão atacar direitos trabalhistas. Então, como a gente faz essa disputa? Daí a importância da gente fazer isso. Lá na categoria petroleira, nós temos um outro problema. Eu estou inicialmente falando um pouco mais da questão um pouco particular, para externar para vocês a preocupação que é a política de privatização, não só da Petrobras, mas de tudo que é público, inclusive das universidades da educação. No caso específico nosso, traz uma consequência que impacta diretamente a parte mais pobre da população. A privatização da energia em si, a entrega do que a gente chama de soberania energética para a mão de investidores internacionais, do capital de forma geral, ela traz como consequência um aumento desleal dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, a ponto de que hoje a gente já presencia a volta das pessoas estarem cozinhando com fogão a lenha. E isso não em lugares muito longe, não, aqui na cidade de Campos, é uma consequência dessa política, onde estão utilizando a Petrobras hoje, já com uma administração totalmente voltada para um Estado liberal. A Petrobras, ela de um tempo para cá, ela mudou sua política de preço de combustíveis, alinhando os preços nacionais com os preços internacionais. Dessa forma, toda vez que aumenta-se o valor do barril do petróleo ou aumenta a relação de real-dólar, o preço da gasolina sobe e do gás sobe também. Isso é um dos pontos maléficos que esse governo golpista e neoliberal está trazendo. E a gente tem uma preocupação maior do que a questão da soberania em si, que é uma preocupação que eu gostaria de trazer. A professora que estava aqui já falou, mas eu gostaria de reforçar, que é o ataque à democracia e aumento da truculência. No sábado, a nossa sede do sindicato foi invadida por fiscais do TRE. Eles traziam consigo uma denúncia de que o sindicato estaria distribuindo materiais de campanha. Pularam no portão do sindicato com um funcionário lá dentro e, não bastasse isso, ameaçaram o nosso funcionário. Eu deveria ter dado um tiro ali. Essa foi a fala do fiscal do TRE. Vasculharam o sindicato de cabo a rabo e não encontraram nenhum material de campanha. Mas não satisfeitos em sair com a mão vazia, pegaram o nosso boletim, um boletim semanal que a gente
imprime com notícias muito particulares da categoria petroleira, e também a gente não se omite, a gente faz naquele boletim informe sobre as questões políticas nacionais, e pregaram também um jornal Brasil de Fato, que é um jornal que a gente já trabalha há anos, um jornal aberto, já tem mais de 10 anos no Brasil, distribuído em nível nacional, e que nessa edição trazia uma comparação entre os planos de governo do COIS e do Fernando Haddad. E prenderam esse material com a desculpa de que esse material é material tendencioso. Aí eu pergunto, e o Jornal Estadão? E a revista Veja? E o Globo? Eles fazem o quê? Ou seja, nós trabalhadores não podemos dar a nossa opinião sobre tudo que está acontecendo. Para a gente o recado foi claro. É o aumento da truculência. Se eu não concordo com o que vocês estão falando, eu não vou deixar você falar. Se eu não concordo com o que você está escrevendo, eu não deixo você escrever. Isso antes de ganhar a eleição. Esse é o principal perigo. É isso que está colocando a gente em alerta e, claro, fazendo com que a gente trabalhe cada vez mais contra esse avanço do fascismo, avanço de toda essa truculência. Nesse sentido, companheiros e companheiras, o Sindipetro vai estar sempre à luta com vocês. No que depender da gente, a gente vai estar ajudando a organizar a classe trabalhadora, ajudando os movimentos sociais, ajudando a fazer essa luta, né, conscientização da população brasileira. Mas a gente tem um desafio muito grande. Desafio que passa, primeiramente, por saber conversar com a população. A gente vai ter que rever seriamente a forma de comunicação de todos os movimentos sociais com a população. Essa eleição deixou claro duas coisas. Primeira, que eu tinha um monte de amigo fascista que eu perdi. E eu não faço questão não, tá? Mostrou quem é quem. A gente está vendo quem é quem. Essa eleição está deixando bem claro isso. E o segundo é que a gente tem uma dificuldade muito grande de interlocução com a parte mais pobre da nossa população. A gente tem que rever isso, tem que rever seriamente. A gente tem que estudar e refazer a nossa forma de atuação. Porque se por um lado as igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, com esse fundamentalismo religioso, estão conseguindo interferir na população e até, eu vou dizer, manipular várias pessoas. Por outro lado, a gente viu que as redes sociais têm espaço para disputa, apesar das fake news que estão sendo colocadas. A gente não se preparou para essa eleição, isso ficou claro para mim. E a gente vai, se a gente quiser realmente lutar a favor da classe trabalhadora, a favor da população mais pobre, a gente vai ter que rever todo esse conceito. Porque independente do resultado dessa eleição, independente do que for acontecer, não se engane, nós temos chance de mudar o resultado? Tem ainda. Tem quase 40% da população que não foi votar ou que votou em branco e nulo. Então tem chance de mudar. Está difícil. Não vou falar que está fácil, não. Está difícil conversar com as pessoas. Mas independente do resultado, seja o COIS ou o Haddad eleito, a classe trabalhadora vai ter que se organizar para resistir a essa investida, principalmente dos neoliberais e do ultraconservadorismo contra a população e contra os direitos. E aí a gente vai estar sempre junto com vocês e vão estar sempre aqui à disposição para estar fazendo essa luta. Gostaria de agradecer a todos, parabenizar pela atividade, é muito importante, pode contar com a gente. Um grande abraço. Tá ótimo, tá bonito e é juntos que nós vamos. Faltam poucos dias, mas a esperança já está entre nós. Aproveitar para fazer uma observação aqui, saudar essa garotada que tem feito essa panfletagem dia a dia, bairro a bairro. A gente fica aqui preso na universidade, mas vocês estão fazendo algo muito bonito e a gente não pode deixar de registrar. Essa garotada, eles estão cobrindo de
Goitacazes a Parque Aldeia. Então, nosso orgulho. Agora a coisa está bonita aqui, a gente já está com várias inscrições. Chamar a Letícia pelo DCE. A gente tem depois Odisseia, Igor, o JS, Rafael, CSP, Gustavo pela JPT, Angélica e Carlão. Então, por favor, senhorita Letícia. Primeiramente, saudar o espaço, né, porque é muito importante, né, diante da atual conjuntura, né, essas eleições, de certa forma, elas são decisivas, né, não só para os 4 anos, né, dos próprios 4 anos que o Brasil vai tomar, mas porque a gente tem que sempre lembrar que a ditadura durou 21 anos, né, e é muito importante nós, enquanto DCE, enquanto estudante universitário, estamos sendo protagonistas dessa luta, até mesmo como foi na ditadura, como foi no Fora Collor em 92, e continuar, né, sendo pioneiro nessa frente, porque nós, na universidade, sofremos durante a ditadura. Eu não, né, obviamente, não tenho nem idade para isso, mas meus pais, meus tios, e a gente tem sempre que se conscientizar, porque nós aqui dentro vamos ser calados, nós vamos ser privados de estudar determinados temas. Eu faço um curso de Ciências Sociais. Quantas pessoas foram presas por estarem portando livros de Sociologia? Então eu não poderia estar exercendo o meu trabalho. E vale conscientizar também, porque as pessoas acabam perdendo mesmo o rumo da consciência de classe, né, da posição que você se coloca na sociedade. Então acho que vale salientar que a partir do momento que você vende a sua mão de obra, você é tão classe trabalhadora quanto. Então é necessário que nesse momento a gente tenha essa consciência de classe. Você não é burguesia, você é trabalhador. Então, quando a gente dá o voto ao fascismo, a gente faz com que a gente saia da nossa posição, a gente dá voto para a elite, para o empresário. E não é isso que a gente quer na conjuntura atual. A gente tem que se colocar no nosso lugar de fala, nossa representatividade. Então isso é muito importante, da gente estar sempre se conscientizando, da gente sempre estar levando ao próximo, né? Última semana de eleição, até as eleições, né? Então é decisivo, né? O que nós queremos, de fato, para os próximos anos, né? Se nós queremos continuar estudando, né? A fala da companheira aqui que esteve presente na luta pelo bandejão, porque, de fato, o Estado não queria. Um dos candidatos quer privatizar as instituições, a UENF, a UESO, a UERJ. Então, vale a gente lembrar, é isso que você quer? Pagar para estudar em uma instituição pública? Então, acho importante nós, enquanto corpo estudantil, movimento estudantil, né, depois de tanta luta, né, com a UNE, com os DCEs, com os CAs, com os DAs, estarmos à frente nesse momento, né, colocando na cabeça de que a gente não está lutando só pelo próximo, mas sim pela nossa própria categoria, né, porque é fácil agora estar no bandejão almoçando, é fácil estar dentro da sala de aula, mas tem sempre que lembrar que muito sangue foi jorrado para a gente estar fazendo tudo isso aqui hoje. E eu não vou me alongar porque tem outros companheiros para estarem falando, né? Mas que nesse domingo a gente possa estar se conscientizando, né? E escolhendo o melhor, né? Ou mesmo que não seja o melhor de acordo com a ideologia particular de cada um, né? Mas aquele que, pelo menos, no dia seguinte eu vou poder fazer oposição e lutar para que eu possa ir atrás do melhor de acordo com a minha ideologia, né? Acho que é isso, gente. Obrigada. Também esses momentos aqui, eles são super importantes para a gente fazer a nossa formação política mesmo. Nós passamos muito tempo dentro das nossas salas, nós nos esbarramos aqui no bandejão e não nos falamos, nós não nos reconhecemos como comunidade. Aqui tá tipo a UF hoje, né? Legal isso mesmo. Tá até... Não, o momento... Rosendo pode aparecer aí, cuidado. Mas sem delongas... Odisseia, fazer aquela saudação bacana. Boa tarde a todos e todas. Saudar aqui a mesa, Luciane, nosso companheiro Henrique, eterno combatente da extrema-direita do município de Campos Goitacazes. Nós estamos aqui com a representante do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação, a Graciete, e o Cristiano, primo, companheiro de luta e de ideologia. Mas hoje, no dia 24, foi puxado nacionalmente, não só pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, como demais categorias ligadas à educação,
o combate à reforma do ensino médio. Como vocês têm acompanhado pela imprensa, a reforma do ensino médio vai ser um verdadeiro desastre para a educação pública. Na verdade, vai se priorizar 2 disciplinas, português e matemática. As demais disciplinas praticamente serão banidas de todo o sistema da educação pública. Isso, no nosso entender, é a escola sem partido sendo implementada legalmente pela instituição Estado. Além disso, qualquer um poderá dar aula nas escolas públicas desde que tenha notório saber. Imaginem vocês um médico com notório saber operando cada um de nós em uma cirurgia. Não existe. Então não pode existir também notório saber dentro da escola pública, onde a gente lida com o ser humano, onde a gente lida com construção de conhecimento. E pasmem vocês, essa reforma do ensino médio só se dará nas unidades da rede pública estadual, municipal e federal, porque as redes particulares vão continuar formando os alunos com a qualificação para disputa no mercado de trabalho, com qualificação para disputa de qualquer concurso que seja. E nós, alunos da escola pública, nós profissionais que estamos da escola pública lutando pela educação de qualidade, estaremos sendo rebaixados, literalmente, se essa reforma do ensino médio se concretizar. Então, por isso, fizemos um ato, não só a nível estadual, como a nível municipal, na praça hoje, São Salvador. Tínhamos uma representatividade muito boa lá, muitos indecisos ainda na sua postura enquanto a questão partidária do que vai acontecer com o país. Acho até que hoje, pelo medo que se assola no país, muitos deixaram de ir à praça com medo, paralisaram nas suas unidades escolares, mas não vieram para o ato, pelo que a gente está vivendo, pessoas sendo coagidas. Eu mesmo no Rio de Janeiro, Luciane, quando eu estava andando lá na Cinelândia, veio um cara do meu lado, porque eu estava com a camisa vermelha, perguntando: onde está a Marielle? Onde está a Marielle? Onde está a Marielle? E me perseguindo. Então isso é uma questão de que, se você não tiver uma firmeza no que você acredita, na sua postura de vida, de ideologia, a gente realmente fica com medo. Lógico que todos nós temos que nos resguardarmos. Nós não podemos hoje estar andando sozinhos. Nós temos que estar sempre acompanhados. Isso são precauções, mas medo a gente não tem que ter. Jamais. Nós temos que continuar nesse enfrentamento. E aí, eu queria dizer aqui que a UCEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, na sua última reunião de direção, tomou uma postura clara. Nós, educadores, somos contra o fascismo. E sermos contra o fascismo é votar no Haddad 13. Não tem jeito. Até mesmo quem diverge do Haddad, da política que o PT desenvolveu, até para divergir, precisa votar no Haddad. Precisa que ele seja eleito democraticamente e garanta as instituições democráticas para se contrapor. Porque com o outro lado, com o coiso, isso não será feito. O recado foi dado para a Avenida Paulista e para o Brasil inteiro. Quem for vermelho será banido. Quem for de esquerda e pensar diferente será preso. Nós teremos de volta a ditadura militar, não velada como foi. Agora, democraticamente eleita, se isso acontecer. Isso é a pior coisa que existe no mundo. E eu não quero ver isso. Por isso, Luciane, nós estamos com as nossas equipes de panfletagem, visitando bairro a bairro. É sábado, domingo, feriado. Nós estamos na luta com esses rapazes, com essas moças que são guerreiras, olho a olho, conversando com a comunidade. E aí dialogando para que a gente possa reverter o voto. A gente tem observado que muitos votaram nulo no primeiro turno. E são esses que nós queremos conquistar. Aqueles que já estão bitolados, a gente não consegue fazer muita coisa. É o mesmo histórico. É o kit gay, é o que mais? É Venezuela, é Cuba. Eles têm uma cartilha já que vai, repetem.
mas nós temos que disputar esses votos nulos. Nós temos que disputar essa garotada que ainda está em dúvida. E é por isso que nós temos que continuar na resistência. Este espaço é um espaço de resistência. E nós precisamos sair daqui com uma tarefa. Primeiro dentro de casa. Porque o que mais me dói é eu saber que eu tenho um parente que vai votar naquele meu que vai ser o meu algoz se ele vencer. Isso é o que mais machuca. Então é tarefa nossa sairmos daqui com o compromisso de primeiro conversarmos com os nossos parentes, com os nossos amigos e continuar na luta pela resistência. Fascismo nunca mais, ditadura nunca mais. Esse vai ser um Natal absolutamente diferente na nossa vida. Com muita sorte eu vou poder voltar para casa, porque lá na minha casa ninguém vai votar no Coiso, então o Natal está garantido. E temos agora Igor da UJS, depois Rafael e Gustavo, Angélica e Carlão. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Igor Gonçalves, eu sou aluno do curso de História da UF, construo a União da Juventude Socialista e sou militante do Partido Comunista do Brasil. E hoje a gente está aqui num debate sobre os planos de governo, né, dos candidatos à presidência da República. De um lado a gente tem, né, a democracia, né, o avanço social, e do outro a gente tem a barbárie e os retrocessos. E aí a minha fala, nesse sentido, é refletir sobre a questão da autonomia universitária, né? Nós sabemos que para um plano de governo que seja responsável em relação ao ensino, é fundamental o respeito à autonomia universitária. E, infelizmente, desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, eleita democraticamente, o Brasil tem sofrido diversos ataques à autonomia universitária. Queria lembrar aqui daquele caso que houve contra o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi perseguido e levou ele ao suicídio por conta disso, por conta da judicialização do ensino, por conta dessa censura que a gente vem sofrendo nas nossas universidades. E a minha reflexão é a seguinte: hoje o TRE está todos os dias nas universidades públicas, fiscalizando as nossas reuniões, fiscalizando os nossos debates. Porém, o TRE, o mesmo TRE que fica censurando os alunos e professores, não se posiciona quando o candidato da direita, da extrema-direita, vai na Polícia Federal pedir voto. Então, se você está realmente fiscalizando o espaço público, por que não fiscaliza o espaço público que aquele outro candidato que defende o ódio frequenta? Se existe sim uma necessidade, né, de garantir a legalidade do processo democrático e que não haja campanha panfletária dentro dos espaços públicos, então por que só se persegue um lado e não se discute, e não se posiciona quando o outro candidato faz isso? É essa a reflexão que a gente quer ter. Nós não somos aqueles que negam a política. Porque a gente sabe que o que está em jogo no Brasil não é simplesmente o partido A ou o partido B. O que está em jogo é a democracia. Porque a gente já viu que o candidato dos retrocessos se posicionou dizendo que, se eleito, não vai haver oposição. E a gente também não pode achar que a eleição está perdida porque ele teve maioria no primeiro turno. Porque é impossível a gente dizer que a população brasileira, que é uma população trabalhadora, é fascista. Não, gente, as pessoas não conhecem o plano de governo do Bolsonaro. Porque quando a gente vai panfletar nos bairros mais periféricos daqui de Campos dos Goytacazes, quando a gente vai debater com pessoa a pessoa, quem conhece o plano de governo dele não vota. Nós, estudantes, temos que falar para o nosso amigo, para o nosso colega de sala, que um dos projetos do plano de governo do Bolsonaro é colocar reitores que fechem com a política dele, afetando a autonomia universitária. Se vocês que estão aqui hoje acham que isso aqui é comum, faz parte, né, da rotina democrática, infelizmente, se a gente tiver o candidato da extrema-direita eleito, isso aqui não será mais comum. Então aqui está dado a conjuntura política. Não tem como a gente dizer que vai ser só nessa eleição que a gente vai transformar a realidade do nosso país. A gente está construindo a resistência para depois da eleição já ter uma base, já ter um diálogo profundo com a população. Porque mesmo que nós ganhemos essa eleição não está ganha. Porque a gente sabe que o outro lado não vai admitir a nossa vitória. Como foi em 2014, porque pela irresponsabilidade do Aécio, pela irresponsabilidade da direita, houve esse ataque à democracia que a gente ainda está vivendo na nossa realidade. Mas eu acredito
que o momento não é da gente abaixar a cabeça. Queria também aqui fazer solidariedade à UNE, a União Nacional dos Estudantes, que recentemente teve uma causa perdida por conta que a UNE se posicionou claramente em defesa da democracia contra os retrocessos e o próprio Tribunal Regional Eleitoral pediu para que a UNE tirasse a página que faz o contraponto ao Bolsonaro por dizer que aquilo é campanha partidária. Não, isso não é campanha partidária, é a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, porque a gente já viu que aquele candidato vai se posicionar em defesa da privatização da educação. E aqui hoje, felizmente, a gente viu que a universidade foi popularizada, porque com a implementação das políticas de cotas, com as políticas de implementação de mais acesso para os alunos das escolas públicas, a gente viu como a universidade mudou. E só agora eles vêm falar de cobrança de mensalidade, porque não falava quando era só as famílias mais ricas que estudavam na universidade pública. Agora que o filho do trabalhador está ingressando na universidade, eles vêm querer cobrar mensalidade, a gente não vai aceitar pagar mensalidade. Nós queremos discutir o avanço da pesquisa, nós queremos discutir mais direitos e não retrocessos. E agora, para concluir, né, a minha fala, tem se falado muito de falta de esperança, né, em relação à política. Mas o que eu vejo é uma juventude que cada vez mais se posiciona, é uma juventude que tem deixado de estar nos espaços de lazeres para falar de política, para se posicionar, para fazer campanha dia e noite. Então, se eles acham que isso já está perdido, que a gente vai se ajoelhar, não. Porque a gente vai ser a resistência. Porque assim como aqueles que no passado fizeram a resistência para que hoje a gente vivesse na democracia, nós vamos resistir. As mulheres, os homens, a juventude vai resistir. E nós não vamos admitir que novamente a gente tenha um governo onde os interesses do patrão se sobrepõem aos interesses dos trabalhadores. Nós queremos fazer um pedido para que o Tribunal Regional Eleitoral, para que o Tribunal do Trabalho fiscalize as empresas onde os patrões estão coagindo os trabalhadores para votar no candidato da direita. Nós queremos que a justiça seja igual para todos, porque não dá para que eles falem que a gente vai perder a eleição, só que o Tribunal Regional Eleitoral não se posiciona quando é o outro lado que está fazendo coisa errada. Não se posiciona quando a gente está vendo que as pessoas estão com medo de se posicionar. Então fica aí, né, o comunicado para que o Supremo Tribunal Federal se posicione, porque não dá para a gente admitir que um candidato que tem caixa 2, que um candidato que já é corrupto e fato, ganha a eleição. A gente não pode aceitar isso. Então é isso, a resistência vai acontecer e vamos hoje nos posicionar também, depois aqui da nossa assembleia, da nossa plenária. A gente vai construir uma grande agenda de ações. Quem quiser saber mais, é só me procurar depois e é isso, vamos à luta. Obrigado. Bom, aqui pela ordem, Rafael, CSP. Boa tarde a todas e todos. Sou o Rafael Borges, sou da CSP com Lutas, estou diretor no CEP Macaé e sou professor da rede municipal aqui em Campos e em Macaé. Num primeiro momento, gostaria de falar que estou muito feliz de estar num bandejão que foi fruto de muita luta dos estudantes ao longo da história na construção dessa universidade. E eu participei muito dessa luta. E hoje, pela primeira vez, eu almocei nesse bandejão. Entrei nessa universidade em 2004 e saí em 2008. Lembro, na minha formatura, que nós levantávamos cartazes pelo bandejão e gritávamos pelo bandejão. E nós não tínhamos o bandejão ainda. Paramos muito a BR, fizemos muitas manifestações pela cidade. E hoje está aqui, fruto de muita luta, muito suor, muito trabalho de toda a juventude, de todos os professores, de todos os estudantes dessa universidade. Então, fico muito feliz em estar almoçando hoje no bandejão, ao qual eu lutei muito para construir ele. Venho aqui dizer que não concordo com muito do que tem do plano de governo do Haddad. Não seria eleitor do PT em outras circunstâncias. Mas na atual conjuntura, nós temos que votar no 13, até mesmo para ser oposição ao governo. Porque votar no Bolsonaro significa nos calarmos e não podermos ser oposição ao governo que está se colocando. Estamos num momento de muito temor, é um momento de ódio, é um momento onde o fascismo cresceu muito. Existem pessoas que estão votando no fascismo
sem nem mesmo saber o que estão fazendo, por conta de um ódio que foi criado e colocado na cabeça das pessoas em cima do PT. Temos que votar no 13 para poder fazer oposição a esse governo e juntarmos todos os trabalhadores no dia 1º de janeiro para construirmos uma greve geral nesse país. Temos que construir a luta da classe trabalhadora a partir do dia 1º de janeiro. Independente do governo, independente de ser o Bolsonaro ou ser o Haddad, temos que construir a classe trabalhadora para voltar para as lutas, para as ruas, porque é lá que é o nosso local. Independente do governo, nós temos que estarmos organizados. E eu concluo a minha fala com uma frase de Marx que é: trabalhadores, unidos. Está na hora da união de toda a esquerda. Esse é o momento. Boa tarde a todos e todas. Primeiro saudar a mesa, né? Muito bom debate para a gente ter essa noção mesmo, né? Do período histórico e a nossa conjuntura atual que a gente está vivendo, né? E eu venho falar aqui no sentido dos estudantes, né? Porque a gente sabe que ao longo da história, os estudantes e os trabalhadores sempre foram a resistência nesse país, né? Em 64, quando a gente passou pela ditadura militar, quem fez a resistência, quem armou a resistência foram os trabalhadores e as trabalhadoras e os estudantes, né? E a gente sabe que a partir do momento que a gente tiver um governo, um eventual governo de Jair Bolsonaro, a gente vai ser os primeiros a ser atacados, né? A gente sabe que o projeto deles é de sucatear a universidade, é de fazer com que não tenha debate político, que a universidade tenha lados que seja o lado deles. Eles querem censurar os estudantes, né? E a gente tem visto isso com medidas do TRE, a gente tem visto ontem mesmo na Faculdade de Direito da UF, o TRE fez com que uma bandeira antifascista que estava na UF Niterói fosse retirada. Então isso é grave, isso viola a autonomia universitária e o direito individual dos estudantes. Então a gente tem que voltar à nossa resistência enquanto estudante, a gente tem que ter essa consciência. E aqui eu faço um apelo, porque essa resistência não tem que ser construída somente por mim, Gustavo, militante da Juventude do Partido dos Trabalhadores, ou do Igor, estudante militante da União da Juventude Socialista. Essa luta tem que ser construída por todos os estudantes, porque a partir do momento que esse governo se instalar, todos os estudantes serão atingidos. Então as pessoas às vezes não têm essa consciência, né? Acham que um eventual governo fascista não vai atingir eles, mas vai sim. Então não é só quem está organizado dentro do movimento estudantil. Todos os estudantes têm que vir para a luta, porque a luta também é de vocês. Porque a gente sabe que o projeto dele é de sucatear a universidade pública. Então nós não vamos deixar com que isso aconteça. Nós vamos ser a resistência desse país, porque sempre fomos e continuaremos sendo. Então, independente do resultado das urnas no dia 28, nós vamos ter que estar na rua, nós vamos estar, a gente já está construindo uma militância, a gente está panfletando, a gente está fazendo a frente para a gente resistir contra o fascismo. Então esse é o apelo, que todos os estudantes, todos os trabalhadores venham para a luta também, porque essa luta não é só de quem é organizado, é de todos e todas. A gente tem que ter essa consciência, porque a conjuntura atual está sufocando a gente, a corda está no nosso pescoço. Então a gente tem que ir para a frente de resistência. Então a minha fala é nesse sentido, queria muito agradecer, obrigado a todos. Bom, gente, eu vou continuar chamando as inscrições, só para dizer o seguinte: nós nos conhecemos e nós militamos juntos, nós nos reconhecemos no olhar e no cotidiano. Então, aquelas pessoas estranhas à universidade, que podem estar circulando por aqui para nos amedrontar, nós não vamos recuar. Então, se estiverem aqui entre nós pessoas contrárias à democracia, estiverem anotando nomes ou tirando fotos, que o façam. Mas nós não vamos recuar e nós não teremos medo do enfrentamento. Se quiserem se juntar a nós, amar, lutar, debater, estamos abertos. Essa é a nossa vocação. Mas, por favor, não venham à nossa universidade tirar fotos ou anotar nomes de alunos de forma sorrateira. Se identifiquem. Angélica Darlan. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou professora
da UENF, já fui presidente na outra gestão, presidente da UENF. Aqui nós nos conhecemos, a própria presidenta, a Luciana, atualmente está na luta, está vendo mais gente nova, né, incorporando, e é isso que a gente quer, gente jovem, a atuação da alunada, porque o estudante está, como disse o rapaz, na linha de mira, o professor também, certo? Eu sou filha de professor de história, jornalista, anistiado político. Eu sei o que é a ditadura dentro de casa. O meu pai sumiu por 1 ano e meio, foi dado como morto, porque militava no Partido Comunista, o Partidão. E eu fiquei morando na casa da minha avó por 1 ano e meio, e ela saía todo dia para procurar o corpo do filho, certo? Até que um dia encontrou com alguém numa praça no centro da cidade do Rio e falou: Dona Fulana, pare de procurar ciclano que ele está vivo. Ela passou 8 meses saindo de segunda a segunda em IMLs, em hospitais, em acidentes de carro, em qualquer coisa que tivesse a intuição de que tivesse ali o corpo para enterrar. E isso eu não queria ver de novo. É com tamanha insatisfação que eu vejo isso ocorrer. Eu não estou acreditando. Eu durmo, acordo, levanto, cara, isso é um pesadelo. Não é possível. Não é possível que, com tanta evolução que a gente teve, tanta luta, direta já, quando eu entrei para a Rural, os reitores eram escolhidos também pelo João, que foi o João Figueiredo, o último presidente da ditadura. Ele colocava ali tanques de guerra, a gente era obrigado a sair correndo e não ter aula. A gente tinha aula, eu sou médica veterinária, eu tinha aula com o pessoal todo, os milicos, de todas as patentes. A gente tinha aula no Regimento Andrade Neves. Então, isso eu não queria ver de novo. Imagina você estar aqui e ali está entrando um tanque de guerra. Então, é muito triste. Não é possível que esse país não vote certo no domingo. Porque a classe trabalhadora, ela é honesta, ela é sincera, ela tem que votar em quem vai, pelo menos, deixar ela falar as suas necessidades. Porque o pior de tudo é se sentir calado, velado, é não sair de casa com vontade de vir trabalhar, é não sair de casa com a certeza que você vai ir e voltar sem ter ninguém te perseguindo. Porque isso também foi um problema muito sério na minha família. Após tudo tá tudo certo, meu pai está em casa e a gente era perseguido. Então, conclusão, isso traumatiza. É traumático demais. E eu não queria ver isso de novo ocorrer no meu país. Certo? É com insatisfação, com tremenda garra para lutar, que a gente tem que ficar firme, forte. Bom, queria inicialmente saudar todos os presentes, alunos, técnicos, colegas da UF, do CEP, enfim, a todos que estão aqui se aproximando dessa discussão que é muito importante nesse momento. Eu não queria repetir muitas coisas que foram ditas aqui, mas eu queria trazer um pouquinho da história dos últimos, vamos dizer, quase 30 anos que envolveram e abraçaram a criação da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Foi durante... Aqui foi lembrada a Batalha
pelo restaurante universitário. Mas essa instituição, ela foi criada pela batalha do povo de Campos e de toda a região norte fluminense, que um dia foi a Alerj lutar para que aqui fosse criada uma universidade. Universidade essa que tinha como principal elemento a transformação da realidade no interior do estado do Rio de Janeiro. Quando começamos aqui, em 91, tem que ser lembrado que nós começamos aqui a vir a Campos em 91, dávamos aula na Fundenor, porque se não tivéssemos começado a universidade naquele momento, hoje não seríamos o ENF e sim o ERJ. Então, resgatar parte dessa história é importante. Começamos em 93, eu tive a felicidade de estar aqui nesse primeiro momento e poder sentar à mesa com Darcy Ribeiro, Leonel Brizola e muitas outras lideranças acadêmicas que aqui estiveram pensando essa universidade que veio, começou a sua atividade de graduação e pós-graduação simultaneamente. É um caso único de universidade no Brasil. Uma outra coisa importante, a primeira é a universidade que tem 100% do seu corpo docente com doutorado. Uma universidade que investe no seu corpo técnico, possibilitando, liberando horas para fazerem pós-graduação, graduação. Nós temos aqui o Cristiano, que é fruto de uma política de formação de recursos humanos também na qualidade técnica. Então, quando Darcy Ribeiro lá no início falava sobre a destruição da universidade, que não era um problema, não era uma crise, era simplesmente uma grande trama por trás disso tudo. Hoje nós vivemos isso como nunca. Experimentamos inicialmente a partir de 2015 e isso vem se arrastando. E aí, aos colegas que estão almoçando, alunos que estão almoçando, e eu também estou transmitindo isso ao vivo, espero que outros ouçam, eu quero dizer o seguinte: não podemos nos resignar, nós temos que manter a indignação diante dos constantes ataques que nós temos sofrido dentro dessa instituição e em outras instituições públicas. Quero dizer também que aqueles que estão aqui dentro de uma universidade pública, sejam professores, sejam alunos ou técnicos, qualquer outro que venha aqui defender privatização ou cobrança de mensalidade, mudem de lugar. Vocês estão em uma instituição que não se pertence. Quem estiver aqui tem que lutar pela universidade pública, tem que lutar pela justiça social. É isso que esses rapazes que estão aqui, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, junto com a UERJ, foi a primeira a estabelecer cotas. Isso muitas vezes fica no esquecimento de quem está no Rio de Janeiro, porque antes mesmo de se estabelecer cotas, a UENF já tinha dentro do seu quadro, que era natural, uma absorção de pessoas daqui da região que caracterizava a cota, seja nos seus cursos de licenciatura ou em outros cursos. Então, diante de toda essa transformação que nós tivemos aqui, a primeira luta foi para criar essa universidade. Outra luta foi para o hospital veterinário, que hoje muitos aqui se enaltecem de ser o maior hospital universitário na área de veterinária, talvez da América Latina. Então tinham que estar aqui nossos alunos e professores para continuar essa luta. Nossos colegas da engenharia civil, que hoje possuem uma centrífuga geotécnica, que faz tremendos ensaios para Petrobras e outras companhias, tinham que estar aqui também, porque isso faz fruto de uma luta interna de pesquisa para melhoramento da pesquisa aqui dentro dessa universidade. Eu estou fazendo um chamado aos professores, porque vejo aqui pouquíssimos professores da UENF. E aí eu diria para vocês, essa universidade já viveu dias melhores nas suas discussões. Essa universidade já viveu dias melhores no pensamento do futuro dessa instituição. O que nós vemos hoje aqui, na realidade, é fruto de uma despolitização, onde outros dizem: eu não vou fazer isso porque o meu lugar é no laboratório. Eu vivo dentro do laboratório e nem por isso eu abro mão da discussão política e melhoria da educação, da ciência e tecnologia nesse país. Eu quero ver quem vem aqui
aqui na frente dizer que eu faço política e não faço ciência. Eu desafio qualquer um dos colegas que ficam dizendo que são ratos de laboratório e essa discussão política é para outros, é para terceiro. Não. Na realidade, é nisso que a gente tem que apostar. E o fruto, eu espero que os alunos, eu estou falando alto exatamente para que todos que estão aí dentro do refeitório universitário possam escutar um pouco, né? E eu convido a todos que entrem nessa universidade. Ali no centro de convenções tem uma frase emblemática que retrata exatamente o motivo de criação dessa instituição aqui na região. É uma frase muito longa que eu não me lembro, mas ela diz assim em parte: essa universidade foi criada aqui por Leonel Brizola para transformar essa região e ter uma juventude, cidadãos mais felizes. É isso que eu espero de todos vocês. Quando eu vejo jovens passando por aqui e não dedicando um minuto sequer para ouvir o que está sendo discutido aqui, eu vejo que a nossa luta tem que aumentar. Aumentar para tentar exatamente dar um horizonte, uma perspectiva de luta e transformação dessa sociedade. É inadmissível que jovens dentro de uma universidade não consigam defender aquilo que lhes é oferecido pelo serviço público e, como foi dito aqui muitas vezes, é fruto de muita luta, é fruto de muito trabalho. A vocês que estão aqui, podendo contribuir com suas falas e com a presença, eu dou meu muito obrigado. Bom, esse restaurante se chama Cícero Guedes, e é então, em nome de Cícero, que a gente lembra que esse é dos países que mais mata ativistas, sindicalistas. E por isso, depois da fala do Carlão, ela nos emociona, mas ela também nos irriga de vida, porque talvez essa quarta-feira realmente seja o melhor dia diante dos dias que virão para a gente ter realizado essa plenária. E é importante também, já que a gente está fazendo uma transmissão ao vivo, mandar toda a nossa solidariedade para todos que estão resistindo nas universidades estaduais do país, nas universidades federais, na base dos movimentos sociais urbanos e campesinos. É importante lembrar do campo nesse momento, é importante lembrar que estamos em campos, estamos numa região de latifúndio, estamos numa região de negros que moram em Guarus, e muitos deles são alcançados pela panfletagem, e muitos deles foram enchidos de ódio contra a sua própria classe. Portanto, é claro que a luta não é fácil, mas ela nunca foi fácil. A Gabi tinha ido almoçar, eu não sei se ela já voltou do almoço, que ela ia fechar. A gente vai abrir as inscrições, se não tiver... Tinha mais alguma representação que não foi chamada aqui, gente? Eu acho que... Oi? Eu acho que só falta a Gabi, se alguém puder localizar a Gabi. De qualquer forma, a gente abre o microfone para que as pessoas possam fazer uso. E a Odisseia tinha uma questão de horário que eu acho importante falar, né? Zé Alves, ok. Só vamos, a Odisseia vai dar um recado importante, o Zé Alves já vai fazer uso do microfone. É uma preocupação sobre essa questão do horário de verão. Não sei se vocês estão percebendo, mas os relógios da gente, a gente coloca no horário e aí daqui a pouco ele está no outro totalmente diferente. A nossa preocupação é em relação às urnas, né? Às 16 horas, o certo é fechar às 17, mas quem sabe se vai dar uma louca e fechar às 16. Então a orientação é que todos votem até às 16 horas, não deixe para a última hora do jeito que alguns são acostumados a fazer. Aquele pessoal que sábado ficou numa boemia, não dorme, vai votar. Quando acordar, já pode acordar e começar a comemorar de novo. Não é? Zé Alves. Você garante depois?
Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui hoje, nesse momento histórico em que nós passamos hoje no Brasil, aqui na nossa instituição, relembrando aí o tempo de calvário que os servidores públicos da UENF passaram no estado do Rio de Janeiro. Muito me envergonha, mas sou obrigado a respeitar, pessoal. Muitos colegas nossos não entendem o momento em que nós estamos vivendo. Obviamente que temos que respeitar a opinião de todos, mas é duro, professora. A gente está do lado de pessoas que acham que nós estamos na contramão da história e votam do outro lado. Lamentavelmente, vereadora Odisseia, é um sofrimento. Eu nunca vi. As pessoas dizem que a universidade é um local onde a esquerda está majoritariamente. Só fala isso aqueles que não vivem dentro de uma universidade. E a UENF não está fora dessa conjuntura, dessa situação. É lamentável a gente ter que falar isso. Um servidor público que vive do serviço público honradamente, e temos que assistir uma revolução à direita, um atraso, um retrocesso. Vamos ficar atrasados mais de 30 anos. Mais de 30 anos. É lamentável. Com todo respeito à liberdade de expressão, morreram muitas pessoas no nosso Brasil. Mães tiveram os seus filhos ceifados, não puderam enterrar os próprios filhos. E nós assistimos nossos companheiros, os nossos colegas, ignorando a história. O povo que ignora a sua história realmente está fadado à desgraça. E realmente, dias difíceis nós teremos. Segunda-feira, dia 29, pessoal, a verdade começa a aparecer. E vem uma verdade complicada. Porque ontem eu via a televisão, a bancada da bala visitando um certo candidato, pedindo que o Estatuto do Desarmamento fosse o quê? Fosse flexibilizado. Para quê? Para atender a demanda da indústria da morte, a demanda da indústria armamentista. É muito duro a gente ter que falar sobre isso, ter que assistir essa situação deplorável. Pessoal, eu acho o seguinte, o momento é de reflexão. Não ganharam nada e também não perdemos nada. O povo começa a se decidir a partir de hoje. Tivemos um comício ontem, se não me engano, na Lapa, no Rio de Janeiro, onde deu mais de 50 mil pessoas. Eu acho que a sociedade... Alô? Fazer um contato aí, não. Acabou a bateria. Acabou a bateria? Tivemos ontem 50 mil pessoas. Eu acho que a sociedade começou a verificar que está entrando num caminho complicado, num caminho equivocado, pessoal. É uma história que nós não podemos negar, a história do povo brasileiro, do povo de Campos, do servidor público e da população, pessoal. Sabe por quê? Olhe quem está do outro lado. Olhe, é bancada ruralista, bancada da bala e outros bens da vida, que eu não vou falar aqui agora, tá certo? E olhe do outro lado, é a população sofrida e carente, que infelizmente, por falta de informação, vota do outro lado, porque às vezes um companheiro pediu, um líder religioso pediu. Então, pessoal, eu acho que chegou o momento da gente começar a tentar convencer esse pessoal. É que um dos candidatos
diz o seguinte: vamos nos aproximar desse pessoal, vamos explicar a eles. Não tem essa de rivalizar com ninguém, não. O momento agora é de conquista, o momento agora é de convencimento. A gente tem que começar, Luiz, a conversar com os nossos companheiros, sem atrito nenhum, mostrando a realidade, porque no domingo, se o quadro atual perdurar, realmente anos difíceis nós teremos. Na economia ninguém vai fazer mágica, porque o que se avizinha aí, pessoal, é uma frustração, porque a turma vota hoje com uma emoção. Existe hoje uma euforia em relação à direita do país, achando que o rapaz que está aí é milagroso, ele vai estalar o dedo e vai resolver os problemas do país. Não vai. Sabe o que vai acontecer? O povo vai se frustrar, e a lua de mel do poder dura 100 dias. Depois de 100 dias, amigo, ele vai estar engessado nesses 100 dias. Aí as pessoas começam a verificar que entraram numa furada, embarcaram numa situação deplorável e lamentável, pessoal. Encerro a nossa fala pedindo aos companheiros aqui da UENF: reposicione, repense a sua postura, porque a situação do Brasil é muito grave, é muito sério. O Mandrake não vai resolver isso aí de uma hora para outra. O Brasil necessita de pessoas experientes, Odisseia. E esse rapaz aí não tem experiência nenhuma. Nós sabemos muito bem, com todo respeito, nunca administrou um botequim. Vai querer pegar uma nação em dificuldade financeira, econômica e política, já está se vendendo a Rodrigo Maia. Fica dizendo que odeia político. Eu sou antipolítico, mas já está se articulando com o Rodrigo Maia, o que será o candidato dele à presidência da Câmara. Vamos abrir o olho, pessoal. Um abraço. Gabi Sexone. Poxa, Gabi. Aí, temos 58 ao vivo. Bruna não, Gabi, outro nome. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Gabi, para quem ainda não me conhece. Eu milito dentro de uma corrente no PSOL que se chama resistência. E essa é a palavra que eu mais tenho ouvido no último período. Resistir, resistência. Todo mundo sabe aqui que eu nunca militei no PT, inclusive eu e Odisseia hoje falávamos disso, né? Mas o cenário pede unidade. Em abril desse ano, a resistência não existia. A resistência era uma organização chamada Mais e uma outra organização chamada Nós. E a gente surgiu muito de encontro do discurso do Rafael Borges, que a gente fala que tem que ter unidade dentro da esquerda. Tudo que existe de diferença entre nós hoje é muito pequeno, porque o que a gente tem para enfrentar, infelizmente, é muito maior, né? Conversava com outro camarada ali do PSOL e eu falava: o que a gente vai falar, Gabriel, aqui pelo PSOL? E ele, para não ser redundante, né? E ele me lembrava de como foi que o Mano Brown ele foi recebido em cima do palanque do Haddad. Ele sobe em cima do palanque do Haddad, ele tece críticas ao governo do PT, porque eu sei que aqui, inclusive os militantes do PT também tecem críticas ao PT. Mas ele teve liberdade para fazer isso. O Haddad foi lá e falou: não, camarada, você não está errado. Quando por muito menos a mídia está sendo censurada dentro desse país, né? A Folha de São Paulo está tendo que pedir ajuda para a polícia para ter alguns de seus artigos não censurados. As pessoas que eu não tenho ainda nem 30 anos, né? Eu não vivi a ditadura. Acho que a gente não tratou a ditadura da forma que deveria ter sido tratada, né? A gente deveria ter seguido o exemplo da
achou que aconteceu lá, que faz a gente visitar campos de concentração, né? As pessoas se envergonham do que aconteceu, se envergonham do nazismo. E hoje, quando eu fui comprar um açaí na esquina, um preto de carro golzinho gritou: é Bolsonaro pra mim. Vai ser o primeiro a cair, porque pobre mora na periferia, vai tomar tiro. Há 2 semanas atrás, 2 moleques bolsominions, porque estavam do outro lado do Rio, tomaram tiro porque eram pretos, né? Então, num país onde a gente é tratado pela diferença de cor, pela diferença de dinheiro, né? Pela questão salarial, é impossível a gente, enquanto esquerda, não conseguir dialogar com essa galera. Então eu quero parabenizar a todo mundo que tem feito, como a Luciane falou, Goitacazes, Guarulhos, chegado em todas as periferias dessa cidade. Hoje a gente vai pra Portelinha, depois a gente vai pra Penha. É isso. Só que isso daqui não pode morrer domingo. Independentemente se vai ganhar a merda do 17 ou 13, a gente tem que estar unido. Tem que estar unido porque ganhando ou perdendo, pra governar vai ter que ser com a gente. Ou nós seremos a resistência. Ela falou 17. Bom, a gente tem a tarefa do horário do trabalho. Teseu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aqui que é o ambiente construído dentro da democracia. E para quem não me conhece, meu nome é Teseu. Eu sou operador da P56, uma plataforma aqui da Bacia de Campos. Hoje sou coordenador geral do Sindipetro NF, eleito desde o ano passado. Meu companheiro de diretoria está aqui, o Serginho também. E a gente vê que muitos de nós hoje não se identificam. Falei há pouco, os professores também, os profissionais da educação lá no centro. Muitos de nós hoje não se identificam mais como trabalhador e trabalhadora, como peão. Na luta capital-trabalho, muitos de nós não se enxergam mais como trabalho. E essa falta de identidade de classe, essa falta da identidade nossa, quanto classe trabalhadora, é o que está dando força para o outro lado. Ontem eu li, acabei não vendo, né? Ontem eu não tive a oportunidade de ir lá no comício, a companheira falou, a Gabi aqui falou, e foram bem pertinentes as palavras do Mano Brown. Foram bem pertinentes. É claro que o momento que a gente vive, a gente tenta sempre falar palavras de ânimo, né? Pro companheiro, pra companheira, pra gente poder enfrentar a luta. Mas ao mesmo tempo é importante a gente reconhecer alguns erros, algumas falhas, pra gente evoluir. Só erra quem tenta fazer. Quem não faz, não erra. E dentro dos acertos e dos erros, eu tenho plena clareza que desde o golpe, a falta de reconhecimento da eleição, do resultado da eleição por parte da direita, fez com que essa própria direita se esfacelasse. O PT, a trancos e barrancos, permaneceu com a bancada próxima ao que tinha. O PSDB caiu, o DEM caiu. A própria direita se matou no discurso que ela fez ao longo dos últimos 4 anos, junto com a mídia. E muitos de nós ouviu o canto da sereia e caiu nessas mentiras que foram colocadas para nos jogar um contra os outros. Então, nesse momento, nós trabalhadores, estudantes, pessoas que são oriundas da classe que faz de fato a roda da economia do país girar, nós temos que estar juntos. Porque independente do resultado da eleição de domingo, nós vamos ter ataque. Não se enganem, se o Haddad ganha no domingo, nós vamos ter ataque. A direita se organizou, e se organizou não foi só para tomar o poder executivo desde o golpe, não. Ela se organizou, fez uma bancada mais reacionária do que tinha na última eleição. 2014 era super reacionária. Essa é pior ainda. Mais da metade dos deputados eleitos são milionários. São milionários. Essa representação da população brasileira, mais da metade da população é milionária?
Não é, galera. Então a gente entende qual é o nosso papel de denunciar, de fazer a luta, e vamos ter que fazer a luta, mesmo com o companheiro Haddad assumindo a presidência da República. E nós vamos estar aqui para fazer, e eu tenho certeza que esse momento de crise e de porrada contra nós, trabalhadores, peões que somos, ele é um momento também da gente voltar a se unir para construir a luta de classe de forma mais veemente, mais forte do que nunca. Sozinho nós não somos nada, mas juntos nós somos muito mais fortes e a gente ganha esse concurso. Valeu! Você está falando que o ônibus está aqui? Foi. Não, alguém mais quer fazer uso da palavra, gente? Não? Bom, então a gente tem concretamente essa tarefa que segue com as panfletagens até o domingo, quer dizer, até o sábado, né? Até as 22 horas do sábado. Mas também é importante que nós possamos proteger uns aos outros, concretamente. Por favor, não deixem de atender telefone, não sumam. Digam onde estão. Digam onde estão, isso é sério. A gente, de fato, está diante de um quadro muito estranho, realmente muito estranho. E o certo é que nós valemos a luta, nós estaremos aqui em breve, uma outra plenária. Eu quero instituir que as universidades e as escolas possam acolher. E qual é o problema? A universidade é pública. E que nós possamos, em Campos, é importante dizer, essa região tem uma importância política e nós temos que ter um projeto político municipal para essa cidade, para além do que existe, do que está posto agora. E, portanto, nós vamos permanecer unidos, nós vamos permanecer unidas. E lembrem que o ódio nessa campanha é também endereçado às mulheres, o que torna essa campanha mais vergonhosa. E, ao mesmo tempo, o enfrentamento tem sido feito, em grande parte, pelas mulheres. Lembrem-se, no seu processo de luta, que elas estão mais abertas a nos escutar. E elas estão mais abertas nas panfletagens a mudar as suas posições. O voto é secreto. Portanto, ninguém precisa responder a nenhum líder religioso sobre em quem votou. O voto é secreto. Portanto, a esposa não precisa responder ao marido em quem votou. Votem com as suas consciências e certamente nós estaremos na luta aqui na próxima semana. Muito obrigado. Estamos Vamos chamar o fiscal para tirar nossa foto. Bora pro lado de cá, ó. Todo mundo pro lado de cá. Aqui fica o e aí aparece aqui a mesa. Gente, vem pra cá. Olha, gente. A foto oficial. Não adianta se esconder, porque já está todo mundo fichado. Todo mundo fichado, mas agora não tem jeito. Tem que ver todo mundo. Tá todo mundo fichado. Ele só vai marcar as carinhas agora. Você vai ver primeiro. Resistência. Gabi! Gabi! Corre! Vem cá, Gabi! Chama, Gabi! Bora! Já tá fechada, já tá na ilha! Bora! Vai, vem!
Depois alguém manda pra gente. Gente, nem um pulozinho. Aqui, esquerda. Esquerda. Sempre. As caídas pela esquerda sempre. Vai lá, Contra o fascismo, contra a ditadura!